Professora Rose, meu nome é Fernanda, eu vou estar dando início à minha apresentação. Eu escolhi o jerboa de orelha longa por ser um animal pouco estudado, muito pouco estudado, e um animal também pouco falado. Ouvi falar dele uma vez sozinha, muitos anos atrás, e encontrei ele e resolvi falar dele. Ele está dentro do grupo Chordatus, é um mamífero, né? Sua distribuição é muito ampla por todo o território asiático. É um animal que se alimenta de insetos e de algumas plantas, mas mais de insetos. Sua maior ameaça vai ser a perturbação humana no seu habitat, pois essa perturbação humana vai deixar eles mais expostos a uma quantidade maior de predadores. Seu predador comum vem a ser as corujas, né? E falando sobre as adaptações, curiosidades e adaptações, eu achei muito interessante, porque por ser um animal do território asiático, acredita-se que as orelhas são grandes por causa de uma adaptação. Seria uma adaptação ao deserto. E juntamente com essa adaptação, eu achei muito interessante a questão da superfície da orelha, que vai permitir esfriar o seu sangue e elas vão se dissipar o calor, né? O calor do corpo em altas temperaturas. Então é como se fosse um estabilizador de temperatura, que eu achei também muito interessante isso aí. Outra curiosidade também é que esses animais se comunicam por meio de vibrações e que são as chamadas banhos de pó, que podem ser considerados também um tipo de comunicação química. Outra curiosidade sobre esse animal também que eu achei muito interessante é que eles se valem muito dos sons, de identificar sons. E esses sons vão ser como se fosse um identificador de localização, tanto das suas presas quanto dos seus predadores. Eu também achei uma curiosidade muito interessante. A questão da anatomia e fisiologia dele é uma coisa ainda muito difícil de se falar por ser um animal que não é tão estudado assim. Não por falta de recursos, mas porque realmente é um animal difícil de ser encontrado. É tanto que já está dentro da classificação de animais quase extintos, por ter pouquíssima quantidade deles. O que a gente sabe sobre a questão anatômica desse animal é que ele mede cerca de 70 a 90 milímetros. Sua cauda, como a gente vai ver aqui nesse slide anterior, ela mede cerca de 150 milímetros, então ela é bem maior que o seu corpo, é meio desproporcional ao seu corpo, né? E ela é coberta por pelos curtos, e esses pelos, eles vão ter semelhança com o resto do corpo. A cor dos pelos da cauda dele vai ter muita semelhança com a cor dos pelos do corpo. É um animal parecido com um rato. Ele é uma mistura de rato, canguru e tem outra. Aqui a gente vai ter outra ilustração desse animal. Dá pra ver que a cauda dele, a cauda e orelhas, principalmente a cauda, ela é bem desproporcional ao resto do corpo. Como eu falei com vocês, é uma mistura de rato com canguru muito interessante. São animais muito difíceis de serem estudados porque eles vivem em partes remotas, né? Eu tinha falado da Ásia, são encontrados tanto na China como na Mongólia. E devido saber pouco sobre eles, toda a informação sobre seu comportamento social, dado de grupos e tal, é muito difícil. O que sabemos é que são animais noturnos, com hábitos noturnos. Eles passam o dia em tocas subterrâneas, que eles próprios escavam. E eles têm 4 tipos de tocas, que eu achei também uma curiosidade muito interessante. Eles têm 2 tocas permanentes e 2 tocas temporárias. Eles têm uma toca temporária no verão, né, para se esconder durante o dia. Tem uma toca também no verão na parte da noite. Não, perdão, tem uma toca à noite para poder caçar e tem 2 tocas permanentes. Uma para o inverno e uma para o verão, que eu também achei uma curiosidade muito interessante. A questão de acasalamento também, eles são poligênicos, ou seja, a fêmea, né, vão ser várias fêmeas para um só macho. E o acasalamento ele ocorre poucos dias depois da hibernação. A questão de como criar, como é as crias deles depois que nasce, tudo ainda são coisas muito remotas de se falar devido às poucas informações que a gente consegue ter, por ser um animal que é difícil ser estudado. E é isso aí, eu tentei resumir o máximo em 3 minutos, mas passou um pouquinho. No caso
A senhora achou que tem alguma coisa confusa, estou aqui para esclarecer. Aqui nesse último slide vai ter algumas fontes que eu pesquisei, né? Principalmente a questão das imagens. E eu gostei muito de conhecer mais sobre esse animal. Queria que ele tivesse essa facilidade de ser estudado ele mais, porque eu acho que é um